Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Eu trouxe mais um objeto amaldiçoado. Em 13 de abril de 1986, a família Thalmann finalmente conseguiu se mudar para a nova casa. A cidade era Horicon, no Wisconsin, uma cidade agrícola pequena com 3.800 habitantes. E todos se conheciam, nada acontecia, era tudo calmo. Pelo menos até maio do ano seguinte. Em fevereiro de 1987, o casal Debbie e Alan Thalmann foram até uma dessas vendas de garagem e gostaram muito de um beliche. O preço estava ótimo e, como tinham 2 filhos pequenos e queriam que a menina tivesse um quarto só para ela, o levaram. Como o quarto ainda não estava pronto, Alan montou o beliche no porão e o deixou lá. Dias depois, o quarto já estava pintado, com todos os móveis e brinquedos nos lugares. Faltava então só o beliche, que foi levado para lá. Já naquela noite, o filho, Danny, que dormia no quarto ao lado, deu boa noite aos pais, que apagaram a luz e foram se deitar. Assim que fecharam a porta, o rádio-relógio ao lado da cama ligou sozinho e começou a trocar os canais. O menino via os botões se movendo como se alguém estivesse ali, mudando as estações. Ele ficou apavorado e correu para chamar os pais, que imediatamente foram até seu quarto. Mas já estava tudo em silêncio. Eles, é claro, não acreditaram no filho e pensaram que teria sido só um problema de mau contato. Mas isso só foi o começo. As crianças passaram a ficar doentes constantemente. E isso era estranho, porque sempre foram muito saudáveis e dificilmente pegavam uma gripe que fosse. Umas semanas depois de pintar as paredes do porão, quando a mulher o chamou para almoçar. Ele deixou o pincel em cima de uma mesa e subiu. Mas quando voltou, o pincel estava dentro da lata de tinta, com as cerdas arrepiadas, estragadas, e o cabo parecia que foi mordido. Era bem estranho, mas até então nada que pudesse preocupar. Só que as coisas foram ficando cada vez mais difíceis de se explicar. A filha caçula dormia no beliche e certa madrugada acordou gritando e chorando. Quando seus pais foram acudi-la, a menina estava histérica, dizendo que tinha uma bruxa atrás da porta. É claro, os pais mais uma vez não viram nada. Na noite seguinte, ela acordou da mesma maneira, gritando. Dizia que seu quarto estava pegando fogo. Só que, quando seus pais chegaram, estava tudo em ordem. Acharam que tinha sido um pesadelo, apesar da menina jurar que estava acordada. O tempo ia passando, as crianças continuavam adoecendo e continuavam relatando estar vendo coisas estranhas, entre elas sombras, vultos, uma névoa, além da tal bruxa, que a menina descreveu como uma mulher velha, de cabelos longos e olhos vermelhos. Então, preocupados, eles pediram ajuda ao pastor da cidade, que imediatamente foi até a casa. Bastou o homem colocar o pé para dentro da casa e já sentiu, de imediato, uma presença forte e negativa. Era uma coisa maligna. O pastor, depois de uma vistoria, contou isso ao casal. Foi feita uma oração, na esperança de que as coisas melhorassem. Mas só pioraram. A única diferença era que agora Debbie e Alan passaram a acreditar no que os filhos contavam. Os meses seguintes se tornaram desesperadores. As crianças viam vultos, ouviam vozes, rosnados. Essas vozes não os deixavam dormir, chamando-os pelos nomes e fazendo ameaças. As portas dos armários se abriam sozinhas.
As luzes piscavam e queimavam. Em uma noite, Danny acabou também vendo a bruxa de olhos vermelhos. E para piorar, elas continuavam doentes. Faltando uma semana para o Natal, e mais uma vez, Danny acordou gritando, dizendo que viu no quarto uma criatura horrível. E isso foi a gota d'água. Alan ficou nervoso, ficou muito irritado e gritou para o que quer que fosse que tivesse na casa que fosse embora, que se eles quisessem mexer com alguém, que deixasse as crianças em paz e que fossem se meter com ele. E foi aquela velha história. Cuidado com o que você deseja. 3 semanas depois, era 7 de janeiro de 1988, 2 horas da manhã. Alan voltava para casa do trabalho, parou o carro em frente à garagem e desceu para abrir o portão. Foi quando ouviu uma voz que descreveu como tenebrosa. Era como se fosse um uivo de dor. E daquele uivo saiu a voz que disse: "Venha aqui". Sem saber direito de onde vinha o som, ele rodeou a casa, indo até os fundos. Mas não tinha ninguém. Voltou para a garagem para guardar o carro. E o lugar estava em chamas. Rapidamente correu até a casa para pegar um extintor. Só que quando voltou, estava tudo certo. Nada de fogo, nada chamuscado, sequer um cheirinho de fumaça. Depois disso tudo, o casal decidiu levar os filhos para dormirem todos no mesmo quarto. Mas não adiantou. Em uma madrugada, foi a vez de Alan acordar com uma sensação ruim e viu uma névoa se formando no quarto e uma voz que vinha dela disse: "Você está morto". Na manhã seguinte, ele resolveu contar à esposa tudo o que estava acontecendo com ele, que ele estava escondendo até então. E aí Debbie ligou novamente para o pastor, que ordenou que eles deixassem a casa imediatamente. Eles não fizeram isso. E alguns dias depois, Alan trabalhava a madrugada toda e por isso, com medo de deixar a família à mercê das entidades, pediu ao seu irmão, até então um cético completo, que passasse a noite com a família dele. Era de madrugada, quando o irmão de Alan foi até a cozinha tomar um cafezinho e deu de cara com aquela entidade que as crianças chamavam de bruxa, bem ali, num cantinho, olhando para ele com aqueles assustadores olhos vermelhos. Aí eu nem preciso falar que o ceticismo acabou ali, naquele instante. Apavorado, contou para Debbie e ela decidiu que já era suficiente. Juntou algumas coisas, acordou os filhos e todos deixaram a casa, para sempre. O pastor continuou a procurar respostas para o que aconteceu. E a única conclusão que chegou com todas as suas pesquisas foi que os Tallman não estavam produzindo aqueles fenômenos, que era um caso de assombração legítimo, mas que ele, claro, como pastor, atribuiu ao diabo. E ficou por isso mesmo. Como histórias como essa se espalham rapidamente, principalmente num lugar tão pequeno, a família começou a ser procurada por curiosos e por jornalistas de todo o país, inclusive oferecendo pequenas fortunas para saber sobre o caso em primeira mão e com exclusividade. Mas eles não aceitaram, porque não queriam expor mais as crianças, que já tinham sofrido tanto. Mas depois de um tempo, decidiram que, para colocar um fim em tantas especulações e insistência da imprensa, queriam contar sua história somente para o programa Unsolved Mysteries, desde que não fosse revelado o nome das crianças e que nenhum deles aparecesse. E foi graças aos investigadores e médiums desse programa que ajudaram na produção e que também conseguiram explicar algumas coisas.
A princípio, a suspeita era muito forte de que os fenômenos estariam ligados ao terreno onde a casa foi construída. O lugar era próximo a um cemitério nativo, que foi profanado para a construção do bairro. Inclusive, é de conhecimento de todos que uma parte dos restos mortais nunca foram removidos. Mas depois de algumas conversas com Allen e com Debbie, veio à tona o assunto do beliche. E só aí o casal se lembrou que a casa foi um lar feliz, de paz, por quase um ano. E tudo virou de cabeça para baixo depois que o tal do beliche foi montado. Bastou uma pequena investigação com aparelhos e a presença de uma médium para captar muitas evidências de que algo realmente maligno assombrava e acompanhava aquele beliche. Só que não houve tempo para saber mais coisas, porque dias depois, horrorizados com a conclusão de todas as investigações, os Thalmann destruíram o beliche em uma grande fogueira. E parece que, de fato, era o móvel, o foco de toda a atividade. Meses depois, outra família foi viver na antiga casa dos Thalmann. E nada aconteceu. Nenhuma manifestação paranormal ou sobrenatural. Nada de doenças estranhas. Nada. A família vive no mesmo lugar até hoje, em perfeita harmonia. Logo eu volto, trazendo para nossa galeria mais um objeto amaldiçoado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.